Olá, boa noite. Domingo, 5 de junho de 2022. Começa agora mais uma edição do programa 62 Minutos, uma produção independente que analisa os principais acontecimentos da semana. Um espaço para entrevistas, debate e opinião com liberdade. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, @P62Minutos e também pela TV Jovem Pan. Eu sou o Silvio Navarro e divido essa bancada com a Rose Rocha, Augusto Nunes e a uma tela de distância, Paulo Figueiredo. Boa noite, Rose. Boa noite aos colegas de bancada e uma boa noite para você que nos acompanha todos os domingos. Você pode participar do programa, é só mandar a sua mensagem nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Getter, Instagram, no @P62Minutos. E também se inscreva no nosso canal e ative as notificações do programa 62 Minutos para ficar sempre bem informado. Augusto Nunes, tudo bem? Tudo ótimo, tá com saudade de vocês aí. Tudo bem por aí também, né, Paulo Figueiredo? Tudo ótimo, melhor agora na companhia de todos vocês, inclusive do nosso ministro. Isso, como o Paulo Figueiredo já adiantou, você que nos acompanha veio aqui na nossa bancada, gentilmente, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas aceitou nosso convite para uma entrevista, ministro que é pré-candidato ao governo de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, honroso convite, Silvio. Boa noite Augusto, boa noite Rose, boa noite Paulo. Uma alegria grande estar aqui. Ministro, queria começar a nossa conversa perguntando para o senhor quando é que foi o momento em que o senhor decidiu realmente ser pré-candidato ao governo de São Paulo, aceitar o chamado do presidente Jair Bolsonaro e, de alguma forma, arriscar ali toda a fama de técnico competente que o senhor tem pela carreira de político, que muitas vezes pode acabar sendo contestada? Acho que foi quando a gente percebeu que tinha uma avenida aberta e um estado que é gigantesco, que é rico, que é próspero, de gente trabalhadora, tinha ali várias oportunidades não aproveitadas. A gente tem oportunidade para fazer a diferença. Eu acho que isso motiva qualquer técnico a encarar um desafio dessa magnitude. Eu acho que realiza profissionalmente e a gente tem aqui uma grande oportunidade de fazer a diferença. Entendo que é um estado que não pode andar na inércia. Ele precisa realmente agora de uma dose de ousadia para aproveitar todo esse potencial aí que está adormecido. Augusto. Quantas obras o senhor inaugurou como ministro? Quantas? Somadas todas. O senhor concluiu? Olha, difícil. Essa conta eu não fiz. O que acontece? A gente terminava 100, 110 obras ano, né? Todos os anos. No ano de 2021, por exemplo, foram 108 obras concluídas. Nada mal para quando... levando-se em consideração que a gente tinha o menor orçamento da história. Agora, isso foi possível porque nós tínhamos uma equipe muito técnica e esse foi o presente que o presidente Bolsonaro nos deu, é o grande legado que eu entendo, o grande ensinamento que ele deixa, que vale a pena manter técnicos impostos que são técnicos, que exigem conhecimento técnico, né? E alavancamos, usamos muita criatividade. A gente trouxe... usou o Balanço de Itaipu para fazer obras no Paraná, usou o investimento cruzado para fazer obra ferroviária, abrimos os mercados, então trouxemos muito investimento privado, que quando falta o dinheiro público a gente tem que recorrer ao investimento privado. Não dá para ficar sentado no meio-fio chorando. Vamos criar uma alternativa, vamos trazer o investimento. Fizemos aí uma quantidade grande de leilões, foram 85 leilões, todos muito bem sucedidos. A gente contratou uma quantidade muito grande de investimento e que vai ser materializado ao longo dos próximos anos. Então, realmente, conseguimos cumprir aquilo que nós nos comprometemos no primeiro dia de trabalho em 2019. Rose. Ministro, eu queria saber se o senhor está ciente dos problemas fundiários do estado de São Paulo, né? Que foi implantado por um modelo de reforma agrária falido pelo antigo PMDB e PSDB, e onde nós temos todos os governos que passam, prometem resolver e não resolvem. Isso é um problema muito sério para o produtor rural e também para a insegurança jurídica do Estado. O que o senhor pensa disso? Olha, a gente tem um excelente exemplo para trilhar. O governo do presidente Bolsonaro entregou até aqui 340 mil títulos de propriedade. São pessoas que ganharam a sua escritura e, portanto, o assentado deixou de ser assentado, virou um produtor. A vantagem do título, ele tem acesso a crédito. Se a gente pegar no Nordeste que ele entregou o título e, além de tudo, levou a água, você está levando prosperidade. Você deu acesso a crédito e você deu segurança hídrica. Até o final do ano serão 500 mil títulos de terra. E as pessoas se perguntam, isso é muito, isso é pouco, 500 mil? Na verdade é mais que o governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, governo Temer somados.
E aí não dá para compreender porque você tem problemas de fundiários, por exemplo, falta de regularização em Rio Preto, no Pontal do Paranapanema. E no seu ponto de vista, então, por que eles não resolveram nessas regiões aqui? Nós temos, inclusive, na região de São Sebastião também, litoral. Por que não fizeram? O senhor se compromete? Claro. Eu tive um bom professor nesse período, né? Então eu vi o presidente Bolsonaro fazendo, eu vi o esforço para resolver os problemas documentais, para no final das contas garantir segurança jurídica, ou seja, o presidente que olhou para as pessoas, ele não queria que essas pessoas fossem escravizadas, né, por movimentos como o movimento dos trabalhadores sem terra. Então ele resolveu o problema. Inclusive nós temos na época do PT, nessas regiões, cooperativas fechadas. Eles abriram, prometeram só para ficar com o dinheiro, o MST. Exato, então isso é uma saga que tem que chegar ao fim. A gente tem que dar esperança para essas pessoas e é possível, com vontade, fazer a regularização fundiária, acabar com isso de uma vez por todas. Pega o oeste do estado. O oeste, a região de Presidente Prudente, tem que deixar de ser a terra do presídio. Então a regularização fundiária do Pontal é fundamental. Isso vai trazer segurança jurídica, vai beneficiar uma série de pequenos produtores que vivem lá com a mão cheia de calo, trabalhando e alimentando a esperança que um dia isso vai ser resolvido. E será. Passa a bola para o Paulo Figueiredo, então, fazer a pergunta dele. Depois a gente deixa aberto aqui. Quem quiser fazer a pergunta vai encaminhando. Paulo Figueiredo. Ministro Tarcísio, essa semana o senhor bombou na internet, e bombou por causa de algumas declarações que o senhor fez, que eu entendo que foram mal interpretadas. Mais especificamente, o senhor disse que o Lula e Bolsonaro são dois titãs, e os dois maiores líderes políticos da história recente do Brasil, duas pessoas com conexão direta do povo. O senhor é brasileiro, viveu os governos do PT, e, como eu disse, eu entendo que o senhor talvez tenha sido mal interpretado nessas declarações. Queria que o senhor dissesse diretamente para o espectador e o eleitor do povo de São Paulo o que o senhor acha dos governos do PT e qual é a sua avaliação pessoal do presidente Lula. Bom, vamos lá. Primeiro, quando eu me referi a titãs, eu estou falando em termos de estatura política, de tamanho político. Agora, obviamente, um traiu a população, um traiu o povo brasileiro e o outro fez a diferença. O Lula, o ex-presidiário, ele trouxe tudo que de mais ruim a gente pode ter. Observe que ele perdeu oportunidades. Ele pegou um país no momento em que todo o vento soprava favorável. Ele deixou de fazer reformas que eram estruturantes. Ele tinha uma relação dívida-PIB da casa de 35% e não acionou as alavancas que iam permitir para o Brasil um crescimento estrutural. A perda de oportunidade é imperdoável, isso nos condena a um subdesenvolvimento que se prorroga por anos, além da questão ética, além de ter comandado, ter liderado o maior esquema de corrupção da história. Ele traiu o povo brasileiro, traiu pessoas que confiaram nele. O outro, Bolsonaro, é um cara que pegou um país que atravessou crises severas, atravessando essas crises severas, conseguiu aprovar reformas pró-mercado, caminhou numa direção de consolidação fiscal, ou seja, prestou o auxílio que era necessário no momento que o Brasil mais precisava de enfrentamento à pandemia, sem arrebentar as contas públicas, concluiu em obras inacabadas, contratou muito investimento privado, levou água para o Nordeste, fez a regularização fundiária, combateu a corrupção, ou seja, aquela corrupção endêmica, aquela corrupção de atacado, grandes esquemas que alimentavam partidos, isso acabou, colocou técnicos nos postos-chave, portanto, deixou legado, plantou sementes que vão dar muitos frutos. Então, são pessoas que têm envergadura política, só que um é um traidor do povo e o outro é um cara que semeou esperança. Agora, ministro, como é que o senhor conseguiu acabar com a corrupção numa área, né, não tinha o mesmo nome, num ministério que é historicamente cobiçado aí pelos corruptos, porque é a área que gera dinheiro, gera propina toda hora, licitação manipulada, obras feitas sem licitação. Como é que o senhor acabou com isso? O que foi preciso fazer? Primeiro, o patrocínio do presidente da República. Então, o presidente da República, o presidente Bolsonaro, é absolutamente intolerante com a corrupção. Segundo, a nomeação de técnicos nos postos de comando. Observe o que acontecia nos portos. É inadmissível que um porto, como o Porto de Santos, tenha meio bi de prejuízo por ano. Esse foi o resultado de 2018. Por exemplo, esse ano, 2022, o porto deve fechar com meio bi de lucro e está com 1,2 bi de caixa. Nós recebemos 8 portos dando prejuízo.
Um foi liquidado, que foi a Companhia Docas do Maranhão, um já está privatizado, é o Porto do Espírito Santo, e os outros 6 hoje têm resultado positivo. E nós criamos lá uma subsecretaria de integridade. Mobiliamos essa secretaria com policiais federais, ela é comandada por uma delegada de Polícia Federal. Criamos aí um programa chamado Radar Anticorrupção, e por esse programa a gente estabeleceu mecanismos seguros de denúncia, a gente realizou a supervisão ministerial, a gente fez análise de integridade, análise de perfil de dirigentes. Então hoje, o cara, para ser dirigente do Ministério da Infraestrutura, ele passa por um processo seletivo. E a última etapa desse processo seletivo é a análise de currículo na perspectiva do risco. E quem faz essa análise é a Secretaria de Integridade, que eu carinhosamente chamo de Secretaria do Exorcismo. A gente exorcizou a corrupção. Ministro, na área do senhor de infraestrutura, partindo dela para chegar em outras aqui ao longo da nossa entrevista, o senhor já estudou alguns gargalos aqui do Estado de São Paulo e algumas deficiências. Eu vou dar alguns exemplos, mais de um. Por exemplo, trilhos, né? Nós temos sérios problemas aqui em trilhos em São Paulo, especialmente a CPTM. A linha 8 e 9, por exemplo, Esmeralda, Diamante, fizeram um estudo próprio Ministério Público. E é uma questão federal? É federal? Nesse caso é estadual, né? Estadual. Estadual. Já uma parte, inclusive... Está falando com o candidato a governador. Oi? Está falando com o pré. Sim, exatamente. Pois é, e nesse sentido, nós temos aqui um sério problema nas linhas da CPTM. Nós temos também outros problemas, o Rodoanel. O Rodoanel em São Paulo realmente foi um ninho de corrupção ao longo dos anos e nunca foi finalizado. O senhor já estudou essas obras? Estamos estudando com afinco e, observe, é um absurdo uma obra não ser finalizada. A obra inacabada, ela não gera taxa de retorno para o cidadão não absorve nada de bom, ele tem aquela percepção de desperdício de dinheiro. E, infelizmente, esse mandato passou e nada foi feito. Aqueles percentuais de inexecução permanecem os mesmos. Então, a gente fez justamente o contrário nesse período do Ministério da Infraestrutura. Observe que a gente conseguiu concluir obras que vinham se arrastando há muitos anos. Há quanto tempo se arrastava a saga da Ferrovia Norte-Sul? Ferrovia do Sarney. E a Ferrovia 1988. do Sarney. E ela foi concluída. Há quanto tempo se arrastava a falta de pavimentação da BR-163 no Pará? E a gente se acostumou a ver aquelas filas de caminhões atolados. Não tem mais fila na época de safra. Isso acabou. Não tem mais aqueles caminhoneiros que ficam lá na lama, parados. Quanto tempo a gente ficou sem a ponte do Abunã, no Acre, ou a ponte Santa Filomena, na fronteira do Piauí com o Maranhão, a própria ponte, agora que a gente está fazendo de Xambioá, na BR-153, na Belém-Brasília, a travessia do Rio Tocantins, do Rio Araguaia não tinha ponte, a gente está concluindo a ponte, né, entre São Geraldo do Araguaia e Xambioá. Então a gente deu volume, né, deu corpo, resolveu encarar essa questão da obra paralisada de frente. Foi um pedido do presidente Bolsonaro, olha, antes de começar obras novas, pense na conclusão das obras que estão em andamento. Acusado, eu vi uma entrevista, o senhor foi acusado de concluir obras, né? Essa é a melhor acusação que existe. Você está concluindo obras que começaram em outros governos. Que bom! Imagina se todo dirigente resolvesse começar a sua obra. Não, a do governo passado eu não vou concluir, não. Então essa acusação pode fazer à vontade. A gente e para eles é melhor você parar a obra, começar a gastar tudo de novo, fazer outra. É a cultura do desperdício. Agora o senhor falou, desculpe, estou atalhando aí o de jeito nenhum, como eu disse aqui, fica aberto, a gente vai colocando as perguntas. O senhor estava falando um negócio interessante, quer dizer, São Paulo tem uma estrutura melhor que a dos outros estados. No entanto, tem deficiências. Quais são as mais graves e que serão as prioritárias? Malha ferroviária é um exemplo, né, ministro? Malha ferroviária é um exemplo. A gente tem mais de 250 cidades em São Paulo que são atravessadas, cortadas por trilhos de trens, que estão abandonados, né? Trilhos que fizeram parte da antiga Mogiana, da antiga Sorocabana, e que precisam agora ser recuperados. Então é possível fazer a recuperação do ramal de Colômbia, do ramal de Panorama, a duplicação de Tirapina para Santos, o contorno ferroviário de Catanduva, o contorno de Rio Preto, a transposição, a separação da linha de carga, da linha de passageiros que chega aqui na Estação da Luz, né? Então a gente tem um conflito MRS versus CPTM. O trem de passageiros Americana, Campinas, São Paulo, o trem de passageiros Sorocaba, São Paulo, São José dos Campos, a ligação de Sorocaba com Sumaré. Então tudo isso só vai ressuscitar essas coisas. Temos que ressuscitar. Trem de passageiros, por exemplo. Trem de passageiros principalmente,
Porque imagina se a gente tem um trem intercidade de Americana até São Paulo e um trem intercidade de Sorocaba até São José dos Campos. A gente vai ter uma cruz ferroviária de passageiros que, no final das contas, abranja a área de maior concentração de PIB do estado de São Paulo, que tem uma movimentação pendular muito interessante. E é o início para a gente tomar gosto de volta pelas ferrovias de passageiros. Isso aí vai impulsionar uma série de negócios na área imobiliária, na área comercial e, no final das contas, desafogar as rodovias que estão tão congestionadas. É fato. Vamos chamar o Paulo Figueiredo aqui para nosso papo. Diga, Paulo. Eu queria fazer algumas perguntas conceituais, ministro. O ministro é candidato com um apoio entusiasmado do presidente Bolsonaro, e o eleitor do presidente Bolsonaro tem alguns assuntos que são muito caros a eles, que cuja posição do ministro, caso eleito governador de São Paulo, caso se torne candidato e caso seja eleito governador de São Paulo, não são sempre claras para o eleitorado. Então eu queria dar a oportunidade do ministro de colocar qual é a posição pessoal dele a respeito de 3 temas clássicos conservadores. Primeiro, direito do cidadão de ter uma arma de fogo. Segundo, a respeito do aborto. Terceiro, a respeito do combate às drogas. Bom, vamos lá, Paulo. Primeiro, com relação às armas de fogo, eu defendo a liberdade. Cada cidadão tem que ter liberdade para escolher o caminho que quer tomar. Isso vale para tudo. A minha opinião é a da liberdade em todas as situações. O pessoal me perguntava, por exemplo, posição com relação à vacina. Eu acho que o cidadão tem que ter liberdade para escolher se quer ser vacinado ou não. Cabe ao governo até disponibilizar, mas cabe ao cidadão escolher. E você não pode ter vacina obrigatória, você não pode ter passaporte vacinal. Cabe ao cidadão escolher se tem o direito a ter arma ou não ter arma. E se o cidadão quer ter a sua arma, ele tem que ter o direito de ter a sua arma. Com relação ao aborto, aí é a minha convicção religiosa. Eu sou cristão e sou absolutamente contra o aborto. E para mim, droga tem que permanecer criminalizada. Eu sou contra a descriminalização da droga e acho que o tráfico tem que ser combatido. Ministro, então já que o senhor tocou no ponto, em relação a drogas, nós temos... Antigamente a gente falava assim, tem a Cracolândia em São Paulo. Hoje em dia são inúmeras Cracolândias na cidade de São Paulo e, por exemplo, eu que moro no interior, tem Cracolândia em Campinas, você tem Cracolândia hoje no litoral, na Baixada Santista, né? Como é que o senhor pretende lidar de alguma forma, aliás, em parceria com prefeitos, porque é fundamental, senão não é possível solucionar, num país onde a internação compulsória é uma barreira e um tabu? Esse é um grande problema, é um problema complexo que exige estratégia, exige convencimento e exige ação. Vejam que aquelas pessoas que estão nas ruas, elas perderam a capacidade de autodeterminação. Dificilmente elas serão convencidas a buscar o tratamento. Agora, é necessário acolhê-las, é necessário ter uma estrutura que realmente possa fazer o tratamento e, mais do que isso, dar uma porta de saída. É importante a gente conciliar esse tratamento com uma esperança de emprego, tratamento e treinamento ao mesmo tempo. Então, observe que tem uma conjugação de políticas públicas. A política de segurança para impedir que a droga chegue, a política de desenvolvimento está lá dentro. Estão lá dentro. Então não dá para tratar só com uma questão de segurança, de saúde, né? Exato. E você tem o crack, que é uma droga muito acessível e muito barata. E as pessoas ficam numa situação... Outro dia eu fui para Cracolândia, passei a tarde lá. Queria sentir aquilo de perto, queria conversar com as pessoas que estavam lá. E a gente percebe que elas perderam de fato a capacidade de autodeterminação. Há uma inversão de valores na pirâmide. O alimento mesmo deixa de ser importante. Os pais dizem isso. Você não é de total degradação humana. Eu não tenho capacidade de decisão. Não tem, perderam. Então é fundamental que a gente possa acolher, que a gente possa entender que essas pessoas são vítimas, que a gente combata o crime no perímetro, não permita que o traficante haja livremente, que a gente proporcione realmente o melhor tratamento, ainda que esse tratamento seja compulsório, porque essas pessoas perderam a capacidade de se autodeterminar, perderam a capacidade de escolha e sempre pensando numa porta de saída. Mobilizar o terceiro setor também é fundamental, que eu entendo que é um problema que exige engajamento de todos. E é preciso revitalizar os centros urbanos, revitalizar as cidades e devolver as cidades para as pessoas. Agora, ministro, o senhor está estabelecendo premissas muito importantes. Eu queria estabelecer mais algumas, se o senhor concordar. Não é um problema municipal. A prefeitura não vai ajudar o senhor, se foi eleito governador, a resolver esse problema. Não tem, nem o da segurança, nada. Como é que se vai fazer com problemas que são
tecnicamente municipais, mas cai na mão do governador. É preciso mudar a legislação. O senhor tem visto isso, examinado esse problema ou não? Eu acredito que é muito mais uma questão de conversa, de diálogo, de entendimento do que propriamente de mudança de legislação. Entendo que há um espaço sim para o governo do estado atuar, ainda que seja em parceria com a prefeitura, e é muito importante estabelecer essa relação e construir o convencimento. Eu não acredito que uma prefeitura, tendo realmente uma mão forte do governo do estado, um governo do estado que quer resolver, ela acabe se furtando a esse papel. Então, acho que esse apoio mútuo é fundamental e é uma questão realmente de liderança e de engajamento. Se houver liderança, o estado tem condição de liderar isso, e nenhum estado melhor do que São Paulo para exercer esse papel, esse problema pode sim ser solucionado. Rose. Ministro, o senhor tem um bom relacionamento com os caminhoneiros. A minha pergunta vem da classe dos caminhoneiros em relação aos pedágios no estado de São Paulo. Se o senhor tem algum plano para baixar um teto de pedágio, como foi feito na Dutra. Nós temos como exemplo o contrato da ViaOeste, que foi renovado agora, mas até 2024, então o senhor estaria... eu queria saber o seu plano para isso, já que principalmente essa ViaOeste, nós temos a região que tem o escoamento do Mato Grosso do Sul é muito importante para o estado. Bom, observe que a gente vai fazer tudo diferente que o governo do estado de São Paulo atual fez. A começar, o exemplo da Dutra eu acho que é emblemático. O senhor fala em rever contratos? Desculpe interrompê-lo, porque isso é um ponto importante aqui para o eleitor do estado. A gente tem que tomar um cuidado. Ecovias, Autoban... Depois que um contrato é assinado, a gente tem que preservar o contrato. Isso é um pressuposto fundamental de segurança jurídica e é isso que traz o investimento para o estado. O contrato, por pior que ele seja, ele precisa ser respeitado. Agora, todo contrato tem algumas alavancas para modificação, e aí vem a experiência, vem o uso da criatividade. Por exemplo, vamos supor que a gente mude a forma de cobrança de pedágio e venha com a cobrança eletrônica, que é o que a gente já está fazendo agora. A gente começou a fazer na Via Expressa de Guarulhos, na rodovia Presidente Dutra. Se a gente substituir a praça pelo free flow, eu aumento a base de pagantes. Se eu aumento a base de pagantes, eu posso diminuir a tarifa. Opa, então aqui eu tenho uma saída em vista. Outra coisa é verificar quais são os mecanismos, em que bases essas renovações foram feitas, com base em que fluxo de caixa, porque ali também eu tenho outra porta de saída. Agora, então, partindo da premissa que eu tenho que respeitar os contratos, e eles serão respeitados, vamos ver que alavancas dentro do contrato eu tenho para fazer essas modificações e trazer uma perspectiva de melhora para o usuário. Nós fizemos inovações importantes nas rodovias federais, como, por exemplo, o desconto de usuários frequentes. Na Dutra, a gente conseguiu baixar as tarifas e uma coisa, para esses contratos que estão perto de vencer, não haverá mais renovação. Nós vamos fazer novas licitações, porque a nova licitação ela permite que a gente tenha aí um novo modelo, segundo um novo parâmetro, uma nova percepção de risco Brasil, uma curva, a captura de uma curva de aprendizado que a gente já teve ao longo desses anos, e a gente vai conseguir contratos com mais investimento e com redução de tarifa. Paulo Figueiredo. Ministro, nós sabemos que o Partido Comunista Chinês enxerga a participação, tanto direta como através das suas empresas, como parte da estratégia geopolítica do país de exercício de influência chinesa. Eu queria saber como é que o senhor vai enxergar a relação com a China e com empresas chinesas no estado de São Paulo. O senhor vai enxergar como um país como qualquer outro, como os Estados Unidos, como a Alemanha, ou há que ter um cuidado especial levando em consideração isso que eu acabei de dizer? Eu acho que há que se ter um cuidado especial, porque, afinal de contas, são empresas estatais. Então, nós temos algumas áreas que a gente tem que ter alguma reserva. Agora, existem estratégias para você lidar com essa questão, como, por exemplo, agora a gente vai passar por um processo de venda de Eletrobras e o capital da Petrobras será pulverizado, ou seja, nós vamos transformar a Eletrobras numa corporation. Então, nós vamos ter as ações sendo diluídas e empresas que entrarem vão poder ter só um assento no board, só um assento no conselho. Tem uma limitação de participação de capital. A privatização do Porto do Espírito Santo, por exemplo, também tinha essa limitação de participação de capital para armadores ou para operadores portuários, de maneira a garantir o bom ambiente concorrencial. Então, os modelos permitem a gente, no final das contas, criar mecanismos de proteção
contra esse tipo de ação, contra essa vulnerabilidade que seria ter empresa estratégica na mão de empresas que são estatais de outros países. O que é que precisa ser leiloado em São Paulo? A gente tem que avaliar. Tem muita coisa para ser vendida. No campo imobiliário tem muita coisa, o ativo tem muitos imóveis. É bom, sempre é bom. Né? A gente tem muitos imóveis, a gente tem aí algumas empresas, então eu vejo aí muito potencial. A privatização não pode ser feita por si, ela tem que trazer ganhos. Que ganho? Eu tenho que ter uma maior eficiência, eu tenho que ter o ganho do investimento, eu tenho que ter o ganho da tarifa. Vou dar um exemplo, discussão que está aí, obviamente vai ser tema de campanha. Privatizar ou não a Sabesp. Ora, quais são os desafios que eu tenho para o saneamento básico em São Paulo? Primeiro, o desafio de garantir a segurança hídrica. Várias regiões do estado ainda vivem com o fantasma do desabastecimento. Ainda falta água em Franca, falta água em Tu, falta água em Salto, falta água em Ourinhos. Então a questão abastecimento é fundamental. E aí você tem que aumentar o investimento em captação. Você tem o desafio de diminuir as perdas, as técnicas e as não técnicas, tem o desafio de aumentar o reuso da água e tem o desafio de aumentar isso tudo, aumentar o investimento, aumentar a eficiência, reduzindo a tarifa. Bom, quando a gente pega e analisa a Sabesp, eu vou ver que eu tenho o PMSO, o custo operacional, maior do que aquele custo estabelecido pela regulação, o custo regulatório. Isso significa que o acionista está perdendo valor. E quando o acionista perde valor, a empresa vai começar a enfrentar dificuldades para se financiar e dificuldades para fazer o investimento. Quando a gente pega o custo por ligação, a gente vê que também o custo é maior do que a média das empresas privadas. Então isso acende um sinal de alerta. E é uma empresa que tem um valor. Quando você pega os multiplicadores em termos de balanço, a gente percebe que a empresa tem um valor forte. Então isso ajudaria o Estado também a fazer investimento em outras áreas. Então eu consigo garantir investimento, eficiência, e fazer investimento em outros setores, sobretudo da infraestrutura, onde eles serão necessários. Então, é um indicativo. Agora, a gente vai ter que aprofundar esse modelo para ver se eu consigo conciliar todas essas dimensões, se eu consigo baixar a tarifa para o usuário, que é importante baixar a tarifa, aumentar investimento e aumentar a eficiência. Se essa equação é possível, o caminho é a venda. Deixa eu trazer um tema aqui que é caríssimo para o eleitor aqui do estado de São Paulo, sobretudo neste ano, nos últimos anos, ao paulistano, que é a segurança pública. Aliás, é um calcanhar da gestão estadual, dos governadores lá atrás, desde Mário Covas, né? Quando acaba o quercismo, a segurança passa a ser um problema aqui no estado de São Paulo. Pois bem... E depois, quando Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança. Também, por isso que eu disse que é um calcanhar sucessivo de todos os governos, desses 30 anos de PSDB à frente do Palácio dos Bandeirantes. Recentemente, o senhor deu uma declaração dizendo que havia ali, abre aspas, um pacto entre a facção criminosa predominante, o PCC, ou os criminosos de um modo geral e o governo, um pacto silencioso. Isso, depois o senhor disse que recorreu à literatura, citou um livro, mudou o livro. Eu me lembro disso, da CPI do narcotráfico em Brasília, eu me lembro disso. Mas enfim, eu queria então perguntar para o senhor se de fato existe uma espécie de um pacto silencioso entre facções criminosas entre o governo e o PCC. Né? É isso aí, Augusto. Entre o governo e o PCC. Bom, o que existe no final das contas é uma ineficiência no combate ao crime organizado, no combate aí ao narcotráfico, e isso é claro porque o crime cresceu. O crime rompeu fronteiras, o crime virou transnacional. Então o PCC, por exemplo, cresceu muito de dimensão. Então mostra que o Estado foi incapaz de enfrentar essa situação. O pessoal questiona muito a questão do livro. Não importa o livro de onde você tira a citação, importa que o crime está na casa das pessoas. Então isso é a coisa importante. E no final falta estratégia, falta integração entre órgãos, integração entre sistemas. Nessa perspectiva eu vejo que o afastamento do governo do Estado de São Paulo do governo federal foi muito ruim, porque o primeiro passo para você combater uma organização dessa magnitude é a inteligência. É integrar sistemas, é integrar informações, partir para a asfixia financeira, para desorganizar essa organização que no final das contas tem um mecanismo de operação hoje muito sofisticado, lava dinheiro para uma série de negócios.
Então, é um problema que, se não for combatido, ele só cresce de tamanho e a organização vai ficando cada vez mais poderosa. Eu acho que isso é incompatível com a sociedade que a gente deseja para os nossos filhos. Agora, porque só para a gente continuar no tema da segurança, ministro, queria insistir mais um pouco. Nós temos a melhor polícia do Brasil. A polícia aqui do estado de São Paulo é a melhor. Não tão bem remunerada. Recentemente o governador em exercício andou inclusive fazendo alguns acenos, mas demorou muito tempo. Agora, por que essa sensação de segurança tem aumentado ao longo dos anos aqui no estado de São Paulo? E aí eu até estendo, digo mais, no litoral é tão ruim quanto aqui na capital, por exemplo. Em algumas franjas do estado, essa sensação de que o bandido está mais forte nas ruas hoje em dia aumentou. E vai crescendo com o que ocorre em grandes cidades do interior agora, com esses assaltos. E não é só a sensação, os índices aumentaram. É isso aí. O senhor acha que está havendo um despoliciamento? Inclusive, ia perguntar a sua posição sobre as câmeras dos policiais e sem respaldo jurídico. Olha, de fato, eu acho que o governo abandonou a área da segurança pública. O PSDB não gosta de polícia. Transferiu para o governo federal, não quiseram saber. Então, o que a gente percebe? Primeiro, uma falta de contingente sem precedentes. Faltam policiais militares, faltam policiais civis. O déficit na Polícia Civil está chegando a 15 mil homens. Segundo, salários que são incompatíveis com a grandeza do Estado. Então, o Estado de São Paulo, que é o Estado mais rico do Brasil, paga um dos piores salários do Brasil, tanto para a Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Isso prejudica a fixação das pessoas nas carreiras. E a gente trabalha aí com pessoas que são vocacionadas. É bom que a gente valorize. Outra questão é a falta de amparo jurídico. Então, o policial hoje não tem amparo para atuar. Falta mobilidade nas carreiras, então eles não ascendem, não há promoção na Polícia Civil, os interstícios são longos na Polícia Militar, então falta plano de carreira tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil. Observe que são polícias extremamente treinadas, extremamente profissionais, extremamente tradicionais. A Polícia Militar de São Paulo, originária da Força Pública, tem 190 anos. Você tem uma academia super tradicional, que é a Academia de Polícia do Barro Branco. Então, a gente não está sabendo aproveitar essa mão de obra extremamente qualificada, de qualidade que nós temos. Então, é preciso olhar a pessoa do policial. O que ele está precisando? Ele precisa de respeito, né? Ele precisa de mobilidade na carreira, de progressão, de promoção, de assistência jurídica, e até de amparo para atuar. Muitos escondem de segurança. Profissão. Exato. Porque não se sentem seguros. E aí observe a incoerência, né? Agora vem essa questão das câmeras, e aí eu me coloquei como crítico, porque você tem criminosos condenados passeando pela cidade sem nenhum tipo de monitoramento. E a gente sabe que a reincidência é alta, ela beira os 50%. Então, um programa de monitoramento desses criminosos pode ser muito eficaz para diminuir os índices de criminalidade. No entanto, ao invés de monitorar o bandido, eu estou monitorando o policial, sendo que a câmera do policial é muito mais cara do que uma tornozeleira eletrônica. Então eu tenho uma tornozeleira lá que custa R$295, a câmera custa R$695 e eu prefiro monitorar o policial do que monitorar o bandido. A gente tem que monitorar o bandido. Eu estou preocupado com a letalidade do bandido, eu estou preocupado com o bandido que está tirando a segurança do cidadão de bem. O senhor acha que aí não tem também um pouco da agenda da esquerda, de que o policial é mau, de que o policial mata? Porque dinheiro para colocar câmera na farda tem. Aliás, tem também para comprar taser, aquelas arminhas de choque. Mas não tem para equipar a polícia. Não existe uma certa, eu vou usar o termo aqui correto, bandidolatria hoje em curso, inclusive impulsionada pela velha imprensa, pelos jornais antigos e por aí vai. Não existe, isso não está em curso aqui? Sem dúvida, Silvio. A gente vê que qualquer operação policial é demonizada. Então, observe, o policial, muitas vezes, ele recorre à força para se defender. Não deve ser fácil, e eu já passei por essa situação quando eu era militar e estava no Haiti. Você entrar numa comunidade e ser recebido a tiro, né? Você ter uma pessoa atirando em você. Eu passei por isso em diversas situações da minha vida, né? Aliás, que é uma diferença minha para os outros pré-candidatos aqui. O único que teve com um fuzil na mão em situação real de confronto fui eu. Então eu falo com algum conhecimento de causa, com alguma autoridade. E é muito ruim, é muito desconfortável essa sensação e você às vezes tem uma fração de segundo para tomar uma decisão. Para você não morrer e para você proteger a vida do seu companheiro. E aquele cara está botando o uniforme para proteger a vida do cidadão. Aquele cara está saindo de casa
para proteger as crianças que estão indo para o colégio, para proteger as mães de família que estão indo trabalhar, as pessoas que estão no transporte urbano, para evitar que essas pessoas sejam assaltadas, sejam vítimas do crime, do sequestro. E a gente tem que valorizar esse profissional, porque ele está lá para nos proteger. Então eu tenho que olhar com cuidado para esse profissional, diferentemente do que acontece hoje. Eu vejo alguns países, esses profissionais muitas vezes têm status aí de heróis, e não é o que acontece aqui. O senhor apoia então o excludente de ilicitude para policiais? Com certeza, apoio o excludente de ilicitude. A gente tem que trazer um ambiente de segurança jurídica e confiar no treinamento, na capacitação e nas regras de engajamento. Paulo Figueiredo. Queria sair um pouco da segurança pública para a educação. Às vezes tem uma coisa interliga na outra. Mas eu vivo num estado, Tarcísio, que está combatendo hoje um dos temas que são mais importantes e mais caros em discussão no mundo, que é a questão da doutrinação nas escolas. O pai hoje manda o seu filho para a escola para ele aprender matemática, inglês, português, o que quer que seja, e no final o filho aprende ideologia de gênero, a sexualização precoce das crianças, aprende ideologia de esquerda, teoria crítica racial, enfim, aprende um monte de bobajada e o pai perde o controle sobre a educação do próprio filho. O próprio material letivo, tanto do governo federal, que é uma coisa que o presidente Bolsonaro não conseguiu resolver, e nós tratamos isso aqui numa boa entrevista com a Ilona, mas no governo estadual de São Paulo também, o material didático é um horror. O papel que o sindicato dos professores tem é muito forte, inclusive foi muito nocivo, mantendo as escolas de São Paulo fechadas durante bastante tempo. A minha pergunta é nesse sentido para o senhor. O que o senhor pretende fazer nessa direção e se há alguma proposta na sua política caso candidato e depois caso eleito governador de São Paulo, no sentido de, talvez, voucher, dar um pouco mais de liberdade para os pais? Como é que dá para combater esse tipo de coisa? Observe, nós temos aí uma questão fundamental. Por que a gente está mandando as crianças para a escola? O que os pais esperam da escola? Porque todo pai quer que o filho tenha perspectiva. Todo pai quer que o filho tenha esperança, quer que o filho ande mais rápido e vá mais longe do que ele mesmo foi. E para a criança ir longe, ela precisa de ferramenta. A escola é a grande loja de ferramentas. A gente tem que dar ferramenta. E aí a gente tem que pensar o seguinte, orientar essa educação para os resultados. O que o mercado espera desse jovem que lá na frente vai ser um profissional, vai terminar a sua formação média, vai pegar lá, vai fazer a sua escola técnica, o ensino superior. Que ele tenha ferramentas. E o que o mercado espera? A habilidade de comunicação. As pessoas precisam se comunicar, precisam se relacionar, se comunicar em português, ter capacidade de interpretar o texto, de redigir, de produzir texto, capacidade de se comunicar em outro idioma, que é cada vez mais fundamental. Então, hoje a língua inglesa é fundamental, o espanhol é fundamental. Capacidade, ter um bom pré-requisito matemático, ter uma noção de educação financeira e ter noção de tecnologia de informação. Mudar o currículo. Claro. A gente está entrando na era da indústria 4.0. Observe, a gente visita uma exposição como a AgriShow lá em Ribeirão Preto, a gente vai ver o que lá? Máquinas cada vez mais tecnológicas, que operam de forma cada vez mais automatizada e que produzem gigabytes de dados. Esses dados ficam armazenados, precisam ser tratados e têm um poder de aumentar muito a produtividade. Agora, eu preciso de profissionais habilitados a lidar com isso tudo. Então, a tecnologia de informação é um requisito. E o mais interessante é que o jovem aprende tudo. Se a gente ensinar programação para o jovem, ele vai entender. E o jovem é cada vez mais gamificado, vamos dizer assim. Ele cada vez mais apto a ser desafiado e querer passar de fase. Eu tenho que trazer essa nuance da cultura do jovem para a sala de aula, para que ele seja desafiado a passar de fase, para que ele possa ir aprendendo. A valorização dos professores é fundamental nesse ponto, a valorização do diretor, que é a pessoa que garante o bom ambiente escolar, é o cara que afasta o bullying, é o cara que garante frequência é fundamental, é o cara que garante resultado, garante performance, é o cara que vai interagir com a família e passar a percepção da necessidade, da importância da educação, a importância da frequência. O ensino profissionalizante, a mescla do ensino presencial com o ensino à distância, a produção de conteúdo que possa ser, no final das contas,
transmitido, produzido por uma central de produção de altíssima qualidade e que possa ser replicado em todas as unidades. E a tecnologia, a conectividade nos permite que seja ministrado conteúdo de qualidade em todas as escolas. A tutoria para a gente recuperar aquela escola que está indo mal em termos de performance e fazer o intercâmbio de boas informações, de boas práticas. A infraestrutura para aumentar a oferta de vagas onde elas são necessárias e não permitir que a gente não tenha escolas de qualidade, que a gente tenha as escolas com a conectividade necessária. Então, são pontos de trabalho se a gente quiser ter aí uma educação de qualidade. Ministro, mas ideologia e alatração. Isso que eu ia perguntar, porque o senhor falou da parte estrutural física, mas a inserção da doutrinação. Ninguém vai para a escola para ser doutrinado, né? Ninguém vai para a escola para aprender ideologia. Eu me lembro quando eu ia para a escola... Como combate? Com currículo. Com currículo, com acompanhamento, com monitoramento, com checagem. Né? Ninguém faz o que você manda, todo mundo faz o que você acompanha, o que você monitora. Então é necessário monitorar resultado. O senhor, como governador, vai combater ativamente a doutrinação nas escolas de São Paulo? Mas não tenha dúvida, eu quero que o aluno aprenda, que ele tenha ferramentas para enfrentar os desafios do mercado. Nós tivemos o caso recentemente aqui na Escola de São Paulo, né, Silvio, que a Índia Sônia, ela foi para falar sobre... Um aluno acabou humilhado. Isso, mas ela foi lá para falar sobre um assunto e acabou falando sobre ideologia e sobre política na sala de aula. Isso é muito ruim. Não era o caso. Eu acho que o pai não quer isso. A gente tem que ver o seguinte, eu estou preparando... Os pais precisam ser mais participantes. Os pais precisam saber o que acontece dentro da sala de aula. Porque a gente também precisa dizer para os pais o seguinte, gente, aqui está o futuro, a gente vai semear o futuro. Vocês querem que o seu filho cresça, que ele prospere? É uma questão de prosperidade. Ele tem que ter ferramenta, ele tem que ter habilidades. O mercado vai ser implacável lá na frente. Ele não vai abraçar quem não tiver competência. Hoje a gente está passando por isso, porque está sobrando vaga em áreas de uso intensivo de tecnologia e tem uma massa de desempregados que não conseguem emprego por falta de capacitação. Então nós temos que desenvolver capacidades, nós temos que fazer essa aliança. E aí a questão de... todo mundo tem que entender qual é a raiz do sucesso ou do fracasso. A raiz do sucesso está em você compreender que você tem talentos e explorar esses talentos, construir as pontes para a oportunidade. E a escola é um facilitador desse processo. Se você não conseguir construir uma ponte para a oportunidade, você vai estar condenado a passar dificuldade a vida toda. E aí por falta de ferramenta, por falta de pré-requisito. Isso tem que ser entendido pela família. Isso é fundamental para a gente formar o jovem, para que ele tenha as competências que o mercado vai requerer, para que ele possa crescer. Ministro, praticamente 4 meses da eleição, tem algum tempo ainda pela frente, mas hoje o senhor teria 3 adversários. O atual governador, que inclusive tenta se desvencilhar da imagem do antecessor, né, da impopularidade do antecessor e do esgotamento do modelo de 3 décadas do PSDB aqui. E 2 adversários do campo da esquerda, não sabemos se os 2 vão adiante, Márcio França e o Fernando Haddad. Fernando Haddad, inclusive, que passa o tempo todo no Twitter, dizendo que o senhor não é de São Paulo, que o senhor é um forasteiro por ser do Rio de Janeiro. E outros pegam carona. E ele acha que o Lula nasceu na Moca. Né? Mas ele foi prefeito da Vila... Fernando Haddad foi prefeito da Vila Madalena e da USP, então ele entende muito bem da cidade de São Paulo. Mas, ele acha que São Paulo quase não tem ninguém de outros estados. Pois é, o estado mais plural, né? Na verdade, isso aqui é uma verdadeira estação. Henrique, por exemplo, deve ter nascido em Taquaritinga. Ministro, como é que o senhor tem lidado? Né? O Paulo está dizendo que é real, e eu concordo com ele que é xenofóbico. Mas como é que o senhor está preparado? Essa aparentemente vai ser a principal crítica nessa largada da campanha, de que o senhor é um forasteiro. Nossa, essa é a grande crítica que eles têm para fazer, é que eles estão mal para caramba. Né? Porque, primeiro, essa visão encerra um tremendo preconceito que é incompatível com o estado de São Paulo, que é um estado que abraçou vários imigrantes, é um estado que é o berço da imigração no Brasil, um estado que abraçou milhões de nordestinos que vieram para cá construir riqueza junto com os paulistas. Abraçou portugueses, sírio-libaneses, italianos, japoneses. Olha o que a colônia japonesa faz em Bastos, por exemplo, que é o local do estado que a gente produz mais ovos, é a maior produção de ovos do Brasil. Então, assim, é uma crítica incompatível com o que o estado quer, porque o paulista não está interessado de onde você veio. Ele está querendo saber para onde nós vamos. Então ele quer uma pessoa que seja capaz de entender os problemas, construir soluções e tirar as soluções do papel. São Paulo quer um realizador,
Né? Não, acho que São Paulo está cansado do prefeito que fracassou, né? Do prefeito mal avaliado. Ministro, o meu papel aqui é fazer pergunta, mas eu não resisto à tentação de me irritar com esse argumento por causa disso. Eu nasci em Taquaritinga, que poderia ter nascido em Minas, logo ali. São Paulo é a segunda maior cidade nordestina em todos os estados. Tem mais, só há mais piauiense aqui, é só em Teresina. A Bahia, em 2015, havia em São Paulo 900 mil baianos. Esses caras que dizem isso, não, o senhor é um estrangeiro e tal, eles acham que vai pegar bem esse discurso com as colônias estaduais que tem aqui em São Paulo, são medidas em milhares, centenas de milhares de pessoas. Eles estão falando para quem? Olha, a Paulista. Exato. Eu acho o seguinte, se eles não melhorarem o discurso, eles vão ser carregados com as nossas propostas. Então está na hora de arregaçar a manga, estudar e começar a fazer o dever de casa, porque isso aí é muito fraco, isso não vai pegar. Diga, Paulo. Silvio, deixa eu fazer uma pergunta aqui que não sai da cabeça do eleitorado. Eu conversei com alguns interlocutores do governo ligados ao presidente que disseram que há uma predileção da sua parte, ministro Tarcísio, de ter o Datena como companheiro de chapa, concorrendo a uma vaga ao Senado. E, obviamente, os bolsonaristas, vou usar esse termo por falta de outros, mas os eleitores do presidente Bolsonaro, em sua maioria, não têm muita simpatia pelo Datena e têm manifestado isso fortemente nas redes sociais. Pergunta, é verdade que o senhor tem predileção pelo Datena como companheiro de chapa? E se o senhor acha que ele é um bom exemplo das ideias que defende o presidente Bolsonaro e das quais muitas eu estou vendo aqui até pela entrevista que são compartilhadas pelo senhor? Olha, primeiro essa questão da construção do Datena é uma construção que eu estou fazendo junto com o presidente Bolsonaro. É algo que sai simplesmente da minha cabeça, né? Algo que eu estou acertando com ele, ouvindo ele, por uma razão muito simples. O que a gente tem que entender que a eleição para o Senado não tem segundo turno. Né? E quem é que vai estar concorrendo a essa eleição de Senado? Quem é que vai estar... a gente pode ter, de repente, um candidato da esquerda muito forte. Outra coisa, a gente tem uma eleição presidencial aí que vai ser também acirrada. E a gente tem um cara que é um grande comunicador, um comunicador de massa, que entra em camadas que a gente também não entra, fala com pessoas que a gente não fala e que tem condição de levar a nossa mensagem. Então é uma pessoa que a gente tem conversado bastante sobre alinhamento de posicionamento, sobre alinhamento de ideias, que está se motivando com essa missão. Outro dia eu estive presente num almoço com empresários e eu fiquei impressionado com a defesa que o Datena fez do presidente da República. Das mas já fez do Lula também, né? Mas eu acho que todo mundo comete erros, né? Até os erros mais graves, né? Então, camisa do Che Guevara, essas coisas, acho que, ídolo do Che Guevara, tudo certo. Eu acho o seguinte, às vezes as pessoas pecam por falta de conhecimento, por falta de informação, por falta de maturidade. Muita gente... Mas aí pode ser senador? Mas qual o problema? Por falta de conhecimento? Olha, muita gente de boa fé votou no Lula, por exemplo, na eleição de 2002. E são pessoas que, por exemplo, em 2018 votaram no Bolsonaro. Isso torna essas pessoas inaptas, isso desqualifica essas pessoas. Não, essas pessoas em algum momento da vida foram enganadas por um grande charlatão, um grande enganador que é o ex-presidiário. Então eu entendo que a gente pode, sim, no final das contas... Hoje o Datena é de direita. Conservador, alinhado com as ideias do Bolsonaro. O Datena está alinhado com as ideias do presidente, está sendo preparado para isso e tem certeza que ele vai poder ser um grande porta-voz das nossas ideias no Senado Federal. Ministro, quem será o ou a vice do senhor na chapa? Qual é o perfil? O senhor procura mais compor, porque o senhor está afiliado ao Republicanos, que não é um partido tão grande com tanta tradição na Assembleia Legislativa. Aliás, fazer um parêntese aqui para falar sobre a Assembleia Legislativa, uma casa carimbadora, historicamente carimbadora aqui no estado de São Paulo e pouco investigada, muito pouco investigada. Mas vamos lá, um partido relativamente pequeno, qual é o perfil do vice? Para agregar na chapa do senhor? O senhor está buscando um partido forte aqui, um partido de tamanho médio, uma mulher para sua vice? Olha, hoje, né, vamos supor se a convenção fosse amanhã, nós teríamos uma mulher e teríamos uma mulher do Partido Liberal.
Obviamente, do PL. Exatamente. Obviamente isso pode mudar, porque eventualmente a gente tem que agregar forças. E aí pode ser importante trazer um bom quadro de outro partido. Agora, vamos lá. A grande questão é o requisito. Qual é o principal requisito de uma pessoa para estar na chapa comigo como vice? Confiança. Tem que ser uma pessoa que comungue dos mesmos propósitos e que esteja com a gente, né, nessa jornada para somar. E tem que ser uma pessoa de absoluta confiança. Isso prepondera sobre qualquer outro arranjo, sobre qualquer outro requisito. Então, confiança é fundamental. Se a gente tem pessoas de confiança em forças políticas aí diferentes, e de repente a gente pode agregar uma nova força política, e essa força tem um quadro que é de confiança, que represente aquilo que a gente está buscando, ok, então vamos deixar essa decisão para mais perto da convenção. Mas é isso que a gente está buscando. O senhor está dizendo que é uma pessoa que seja o avesso do Geraldo Alckmin. O que esse cara fez é absolutamente inexplicável, é absolutamente incoerente. Aliás, eu acho que ele vai ser o maior porta-voz do presidente, porque as declarações dele sobre o ex-presidiário, sobre a corrupção do PT são impagáveis. Deveriam ser usadas no horário eleitoral do Bolsonaro. É o quadro favorito nosso, internet, não esquece. Ele é o campeão, ele sempre é o mais lembrado. Olha, dá tempo de fazer mais uma rodada de uma pergunta para a Rose, começando, depois o Paulo e o Augusto encerram. Eu queria saber sobre, desde 1990, o Brasil, não só São Paulo, o Brasil perdeu muito espaço na indústria, grande parte em relação à China, agora recentemente China e pandemia. O senhor é extremamente competente, São Paulo, uma locomotiva. Eu queria saber o que o senhor pretende para reativar essa indústria, São Paulo. Isso é uma excelente pergunta, Rose, pelo seguinte, a gente está vivendo um momento único, talvez, que é um momento de crise, mas essas crises trazem grandes oportunidades. O mundo está muito machucado com essa questão da pandemia e com a questão agora da guerra da Ucrânia. E percebeu, e as empresas estão vendo isso, que a estratégia de colocar todos os ovos numa mesma cesta é uma estratégia ruim, uma estratégia perigosa. O mundo se deparou com algumas surpresas nesse momento da pandemia e agora as empresas já começam a planejar desembarque da China, desembarque de outros países. As cadeias globais de produção elas vão ser redesenhadas e aí a gente tem um campo de oportunidade para o Brasil para trazer empresas para cá. O Brasil pode se reindustrializar. E se o Brasil pode se reindustrializar, São Paulo tem que ser protagonista desse processo. Aí nós temos que mexer as alavancas corretas para trazer as empresas. E quais são elas? Primeiro, oferta de energia. A gente tem que utilizar o gás do pré-sal, trazer esse gás para o continente, aumentar a disponibilidade de gás para baixar o custo de energia, aproveitar o gás que vem do campo. Segundo, a questão tributária. São Paulo tem que liderar o processo de reforma tributária, porque perde num primeiro momento, mas ganha no longo prazo. E agora, no curto prazo, enquanto a reforma tributária não é aprovada, nós temos que baixar alíquotas, nós temos que acabar com esse excesso de substituições tributárias, que talvez hoje, com a tecnologia de informação, já nem façam mais sentido, e devolver créditos de ICMS que estão retidos, porque esses créditos vão virar investimento na produção, eles vão virar emprego no momento seguinte. Atacar a questão da capacitação de mão de obra e criar um ambiente de segurança jurídica com uma boa infraestrutura. Se você combinar esses elementos, você vai reindustrializar o país e o estado de São Paulo. E o fato do senhor ser aliado ao presidente seria um fator extremamente positivo? Sem dúvida. Isso cria uma série de oportunidades, porque São Paulo tem perdido muito com esse desalinhamento com o governo federal. Se a gente tem um bom relacionamento com o presidente da República, a gente vai conseguir avançar muito. O presidente da República, para mim, foi um grande orientador, foi uma pessoa que me estendeu a mão, que abriu os braços, me entregou um ministério num ato aí de muita coragem, porque eu era um desconhecido, me ajudou muito em todas as oportunidades e hoje é mais que um presidente para mim, é um grande amigo e eu tenho a maior admiração por ele. Paulo Figueiredo, diga lá. Falando do presidente, ministro, hoje a imprensa brasileira, a velha mídia, ela só tem uma coisa na cabeça, que é como difamar o presidente Bolsonaro. O senhor agora é candidato, será possivelmente candidato ao governo de São Paulo,
e com o apoio do presidente. O senhor está preparado para o assassinato de reputação que a velha mídia vai fazer com o senhor? Aí fica, o que o Paulo está perguntando é mais ou menos como a gente começou essa entrevista, né? Trocar ali o perfil de técnico conhecido pelo de político que será massacrado pela velha imprensa. Agora, em São Paulo, o desempenho do Bolsonaro, até nessas pesquisas aí, o aponta como líder da disputa em São Paulo. E se depender de nós, ele vai crescer mais. Porque o que nós vamos mostrar em São Paulo? O presidente que combateu a corrupção, o presidente que aprovou reformas importantes, como o marco do saneamento, a independência do Banco Central, a reforma da Previdência, o marco do gás, a lei de falências, o marco das startups, o presidente que levou água para o Nordeste, o presidente que concluiu obras inacabadas, que fez a verdadeira reforma agrária, que foi intolerante com a chaga da corrupção, o presidente que olhou para os mais pobres quando criou o auxílio emergencial, posteriormente o Auxílio Brasil, que é um programa assistencial que traz uma rampa de ascensão, então que teve essa sensibilidade, que salvou empregos e empresas por meio do benefício emergencial, do Pronamp, e que soube conduzir o Brasil num momento muito difícil, sem olhar o futuro, sem deixar de olhar o futuro, semeando o futuro, plantando prosperidade. O presidente que fez aí 144 leilões de concessão, e contratou aí 848 bi de investimento, o presidente da privatização do primeiro porto da história, que é o do Espírito Santo, que vai fazer a privatização da Eletrobras, que vai fazer o leilão de Congonhas, que vai privatizar o Porto de Santos. É isso que eu vou mostrar para a sociedade. Augusto, para a gente amarrar uma pergunta final. Ministro, nessas pesquisas a que eu me referi, mesmo nessas, o senhor tem tido um desempenho impressionante. Eu digo por quê. Na pergunta sobre qual é o preferido para o governo estadual, pergunta espontânea, resposta espontânea, o senhor lidera. Tem outro desempenho, tem um desempenho também muito bom na resposta induzida. E tem um número muito grande de eleitores que ainda não conhecem o senhor. Eu queria que em um minuto o senhor se apresentasse a esse tipo de eleitor. Olha, o pessoal já está dizendo aí que quem conhece o Tarcísio compra, né? Quem conhece o Tarcísio vai com ele. E é mais ou menos por aí, a gente está convertendo o desconhecimento em intenção de voto, porque quando as pessoas conhecem, percebem comprometimento, capacidade de realização. Ter ideia é fácil, tirar a ideia do papel é que são elas. E a gente, ao longo desse tempo, mostrou que é possível tirar essas ideias do papel, que é possível fazer a diferença. Então, acho que a gente está extremamente preparado para esse desafio, com o apoio importante do nosso presidente Bolsonaro e muito animado com o plano de governo que está sendo construído aí, que é um plano para fazer a diferença, para trazer prosperidade. Ministro, muito obrigado mais uma vez pela entrevista aí, ó, 1 hora praticamente, faltam 2 minutinhos, praticamente 1 hora de conversa. Desejo uma boa sorte na eleição. Olha, eu que agradeço, Paulo, Silvio, Rose, Augusto, foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês, podendo tratar de temas aí tão importantes. Então, estou extremamente aí feliz com essa oportunidade. A gente não vai se despedir sem o quadro favorito do telespectador dos 62 minutos, a internet nunca esquece. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata, em termos do que ela dura, da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de, na eólica, estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento ele é diferente em horas do dia. Então, vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Hoje, nós usamos as linhas de transmissão. Você joga de lá para cá, de lá para lá, para poder capturar isso. Mas se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área, todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro. É uma forma de encerrar o final de semana, o finalzinho do domingo de forma bem humorada, ela nunca decepciona. Vamos lá, girando os 2 minutinhos finais de 62 minutos, a leitura dos tweets, as mensagens que chegaram pelo Instagram. Quem fez selfie assistindo os 62? Vamos lá, produção, na tela. A primeira que chega é da doutora Patrícia, ela é endocrinologista. Obrigado, Patrícia. Mais uma, quem você vê aí, Rose?
É verdade.br, agora com o @P62minutos, jornalismo de verdade. Esse é o programa da semana passada. Temos mais uma. Vamos lá, produção, girando na tela. Olha lá, esse é pro Paulo Figueiredo. Lê daí, Paulo Figueiredo. É você que tá na tela. Ó. Você não é a faquinha mais afiada da gaveta. Tem mensagem pro Augusto ler. Vamos lá, pessoal. Girando. Tem que pular na tela aqui. Vamos lá, rapidinho. Augusto. Ana Maria Barbosa, acordar no meio da noite, poder ouvir tanta verdade me traz esperança e a certeza de que o povo sabe hoje o que quer. Muito bom, já na tela, o próximo, a Sandra Lima. Essa é pro Paulo, não vou ler não, ele é que vai ler. Paulo. Diga, Paulo. Obrigado, Paulo Figueiredo, vizinhos aqui na terra do tio Sam de Boston, Massachusetts, pela referência ao meu comentário. Voto impresso com escrutínio público. Valeu, fã do programa. Eu que agradeço, Sandra. Esse é o fã-clube do Paulo Figueiredo aqui no 62. Diga, Rose. Vito Lamana, os senhores Rodrigo Pacheco e Arthur Lira são uma vergonha junto nos políticos eleitos pelo povo honesto. Até quando eles não aparecem no assunto, eles são lembrados. Augusto Nunes. Maria Aparecida da Silveira diz: a renovação do Senado e da Câmara nas eleições é primordial para o Brasil voltar a crescer. O povo merece respeito e o povo precisa escolher direito. Muito bem, Maria Aparecida, a gente concorda. O Áureo está dizendo que é o melhor programa de análise política do Brasil. Obrigado, Áureo, se você ficou acordado assistindo a gente. Se não tem repeteco, você pode... Repeteco não, na verdade, ficar arquivado no YouTube e você consegue acompanhar na segunda de manhã, né, Rose? Diga lá. Sim. Ana Pinho, aqui do Rio de Janeiro, assistindo só os melhores. Parabéns. Obrigada, Ana. Tem mais... Sônia Nozella Âmbar, nunca fui entrevistada por nenhum instituto de pesquisa, adoro esse programa, vocês são demais. Aqui de Campinas, em São Paulo, ela tá respondendo para você, Augusto, que falou das pesquisas, porque nunca ninguém apareceu lá. Quem mais? Valmir Belo está dizendo nosso futuro governador. Claro, é isso aí. O ministro Tarcísio que passou por aqui, a Silvia, peguei o programa no finalzinho, amei, virei fã. Obrigado, Silvia. Lembrando que ele tá aí, para quem perdeu... É só acompanhar no YouTube. E o Paulo escreveu o quê, Rose? Olha lá. Inscrição feita. É isso aí. Olá, então você que está nos Estados Unidos, em inglês para você aí, Paulo Figueiredo. Make free speech again. Make free speech again, né? Devolvam a liberdade de expressão. Imperdível. Será o melhor governador do país, com certeza. Nosso ministro Tarcísio. Exatamente. Para fechar, Daniel Fontana, Paulo Figueiredo. Hoje o fã-clube é dele, então vai você, o Paulo. Tá famoso. Daniel Fontana, Paulo, por que a pesquisa do Google não é comentada? Bolsonaro lidera com grande margem, desmentindo as pesquisas tendenciais. Um dia a gente vai descobrir o resultado, vamos ver. 62 minutos, não dá tempo para mais nada, só de eu agradecer aí, obrigado Augusto Nunes, Paulo Figueiredo, meu abraço. Rose, muito boa noite, muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. Domingo que vem tem mais. Até lá.